Olá amigos, Paulo Del Valle aqui. Esse é um vídeo que eu queria fazer há tanto tempo que inclusive eu só consegui pegar um desses telefones mês passado, mas que é o comparativo entre essas três belezuras aqui. iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 e Google Pixel 3 XL. Então, se você sempre teve curiosidade de saber como são um desses telefones, está pensando em comprar um, esse vídeo é para você. Vamos começar? Bem, esses são três celulares premium, né? Eles são bem caros, inclusive o Google Pixel 3 não vende no Brasil. O Google me deu esse telefone no mês passado, quando eu fui para São Francisco, tive a oportunidade de brincar com ele por algumas semanas. Estou bem impressionado, mas vamos falar das diferenças porque é muito difícil falar qual é o melhor, porque cada um se destaca em uma característica específica. Então pode ser que você fotografe algum tipo de coisa e o Galaxy vai ser melhor para você, ou o iPhone, ou o Pixel, enfim. Cada um tem seus prós e contras, mas não podemos negar que todos eles são celulares premium. Eles aqui no Brasil, provavelmente você pode achar o Pixel 3 no Mercado Livre da vida e tal, mas tanto o Galaxy como o iPhone são celulares bem caros que custam acima de R$5.000. Será que eles valem o investimento? Esse aqui é o iPhone XS Max, mas tem a versão menor dele que é a XS, que a câmera é igualzinha, então tudo que eu falar aqui do iPhone XS Max se aplica ao XS também, só que a tela, o celular é menor com uma tela menor. Bem, agora vamos falar da câmera, que é o que realmente mais importa aqui para esse canal e para a gente que gosta de fotografia. Os três têm câmeras incríveis, isso é inegável, mas alguns têm um pouquinho mais de detalhe, etc. Algum é melhor na câmera traseira, outro é melhor na câmera frontal, o outro também se destaca no modo retrato. Vamos começar com o Galaxy Note 9, que na minha opinião é o celular dentre os três que tem a melhor câmera traseira. Fazendo vários testes, eu vi que tirando a mesma foto, ao você dar zoom, você consegue ver que a câmera do Note 9 tem um pouquinho mais de detalhe. Inclusive, dentre os três, quando você utiliza o zoom óptico de 2 vezes, você vê também que a câmera de 2 vezes do Note 9 tem um detalhe impressionante. De verdade, parece que é de zoom de câmera. É muito bom mesmo, enquanto o do iPhone XS Max é muito fraco e o Pixel só tem uma câmera atrás, ele não tem uma segunda câmera telefoto, então o zoom dele é digital. Em relação a detalhe, você percebe claramente que o Galaxy Note 9 tem muito mais detalhe do que os outros telefones. Se você der um zoom numa foto de um Galaxy Note 9, você vê que o nível de detalhe é realmente impressionante, algo que se assemelha até a um detalhe de uma foto de câmera. Se a gente der uma foto de detalhe aqui no barco, por exemplo, você vê o Galaxy Note 9 tem muito mais detalhe, o iPhone é o que perde mais detalhe na foto. Você vê que a foto inclusive tem até um certo ruído, mas o Pixel e o Galaxy Note 9 tem mais detalhes, só que é realmente impressionante como o detalhe do Galaxy Note 9 é muito mais superior. Onde quer que você der zoom na paisagem, você vai ver que tem muito mais detalhe. Você consegue ver melhor as casas e inclusive o barco que está aqui perto, e até mesmo o detalhe do mar. Você vê que a textura é muito mais bem feita na foto feita com o Galaxy Note 9 do que os outros telefones. E se utilizar o zoom dos telefones, o iPhone XS Max e o Galaxy Note 9, eles têm a câmera telefoto que você consegue dar um zoom óptico de 2 vezes. Isso não acontece no Pixel, que só tem uma câmera, então o zoom do Pixel é digital. Mesmo que algumas pessoas falem que o zoom do Pixel é impressionante, mesmo sendo digital, ele perde muito detalhe comparado com os outros telefones. Não é ruim, é até bom por ser um zoom digital, mas não chega próximo do Galaxy Note 9. O Galaxy Note 9 ainda tem um melhor zoom 2 vezes do que os três telefones, mas realmente o Pixel 3 perde comparado com o iPhone XS Max e o Galaxy Note 9. Agora, em questão de fotografia macro, é realmente impressionante como o Galaxy Note 9 consegue fazer fotos tão de perto dos objetos. Se você comparar a foto que eu fiz com o Galaxy Note, você der um zoom, o nível de detalhe é realmente impressionante, enquanto do iPhone já perde bastante detalhe, já tem alguns pixels aqui meio estranhos e tem ruído, a foto não sai tão clara, mas a foto do Galaxy Note 9 está perfeita, excelente, você consegue fazer foto de flores bem de perto, de insetos, de gota. É realmente impressionante como você consegue chegar perto. O iPhone já não consegue chegar tão perto, nem o Pixel pior ainda.
E eu não fiz a foto com o Pixel aqui justamente porque eu fiz a foto do Pixel para mostrar, mas eu já tinha visto que ele não funcionava tão bem, então usei somente o iPhone XS e o Galaxy Note 9. É realmente impressionante, a câmera do Galaxy Note 9, ela realmente é campeã aqui, a câmera traseira nessa comparação. Então, em relação à câmera traseira, eu gosto mais do Galaxy Note 9, que me mostrou ter mais detalhe. Mas detalhe não é tudo que determina como a câmera funciona. A gente tem outras coisas importantes como alcance dinâmico ou Dynamic Range em inglês. E dentre os três, eu diria que o Pixel 3 XL tem um alcance dinâmico muito bom, mas às vezes eu senti que ele falha um pouco e a foto fica um pouco escura. Já o iPhone XS Max, ele tem uma nova função bem avançada de HDR, que está ligada lá o tempo inteiro, e você vê que o alcance dinâmico da foto fica muito bom, mas não é um alcance dinâmico cru da câmera, ele aplica isso através de software, ele faz 3 fotos, uma escura, uma normal e uma clara, junta ela, afinal isso que é o HDR, e você tem uma foto com alcance dinâmico muito bom. Mas eu diria que o Galaxy Note 9 perde um pouco em relação ao alcance dinâmico dentre esses três, e o iPhone, graças a essa função de HDR que é muito boa, tem um ótimo alcance dinâmico, e o Pixel também não fica atrás, que tem um alcance dinâmico muito bom. E justamente o que eu falei do iPhone XS ter um HDR muito melhor do que os outros telefones em situações que você faz foto contra a luz. Inclusive, não aparece mais na câmera do iPhone XS a opção de você ligar e desligar o HDR igual outros celulares. Ele já faz isso automaticamente e funciona muito bem. Você vê que a nuvem aqui está em perfeito detalhe e que a parte sombreada aqui, onde a Raíra está de costa, você vê que tem uma boa iluminação. Ainda assim está um pouco escuro, mas se você comparar com o Galaxy Note 9, por exemplo, você vê que o céu aqui, as nuvens estão completamente estouradas. No Pixel ele também tem um bom HDR, ele deixou as nuvens em perfeita exposição, mas a parte de baixo aqui já ficou bem escura. Então, sem dúvidas, o iPhone XS é o melhor para fotografia contra a luz, porque ele tem um HDR muito bom. Inclusive, ele tem um HDR que você consegue fazer fotos contra a luz em movimento. É um novo HDR que eles lançaram aí, que é um HDR inteligente, que você consegue fazer foto em movimento contra a luz também. E aqui já numa situação de pôr do sol, comparando, os três telefones performam muito bem. O Pixel 3 performa um pouco pior. O Galaxy Note 9 você já consegue ver o sol perfeitamente. É uma bola, você vê que o detalhe da câmera é realmente impressionante. Ele utiliza inteligência artificial para identificar que isso é um cenário de pôr do sol e ajusta a câmera e as configurações para te entregar uma melhor foto. Mas eu creio que o iPhone ele entrega umas cores mais reais. Mas o HDR aqui do iPhone funciona muito bem em relação ao céu, mas não muito bem em relação ao sol. Aqui o Galaxy Note 9 performou melhor. Mas em relação às cores, o do Galaxy Note 9 está tranquilo também, então eu acho que eu votaria aqui para o Galaxy Note 9 melhor resultado também com a câmera traseira para baixa luminosidade e foto contra a luz, foto de pôr do sol. Por isso que eu acho que o Galaxy Note 9 tem a melhor câmera traseira, sem sombra de dúvidas em qualquer situação, porque o nível de detalhe é impressionante. O HDR não funciona muito bem durante o dia, mas a gente pode ver que ele funciona bem aqui no pôr do sol, mas claro, o sol já estava prestes a se pôr, então não era uma situação muito forte de luz, o HDR do iPhone ainda ganha. E comparando as fotos de pôr do sol com o zoom de 2 vezes, o iPhone e o Galaxy Note 9 fazem imagem muito boa. A do Galaxy Note 9 é um pouquinho melhor que a do iPhone, mas a do Pixel é pior porque é um zoom digital e funciona pior ainda em situações de baixa luminosidade. Agora, uma coisa que me fez me apaixonar pelo Galaxy Note 9 é o modo manual que a Samsung botou nesse celular. Gente, é uma coisa impressionante. Parece muito com uma câmera profissional. Eu acho que o modo manual que vem já no Galaxy Note 9, no aplicativo da câmera, é melhor que qualquer aplicativo de modo manual que tem tanto para iPhone como para Android. É uma coisa impressionante, você consegue fazer longa exposição até, sei lá, 10 segundos, se eu não me engano. Claro, eu sei que vocês vão falar, o Asus, não sei o que. Inclusive eu acho o Asus, eu acho que não gosto muito, mas ele faz 30 segundos e tal. Isso pra mim não importa. 30 segundos é fotografia de longa exposição para fazer foto de, sei lá, de estrela e nunca que vai ficar bom com o celular. 10 segundos para mim é suficiente, eu consigo fazer light trails, qualquer longa exposição que eu precise. Enfim, ele faz uma longa exposição de até 10 segundos, mas o modo manual dele é impressionante. Você tem controle de balanço de branco, você tem foco manual, você tem a opção de focus picking, que
uma parada avançada de quem trabalha com vídeo, de que fica uma cor em volta do que você está focando manualmente para você não errar o foco. Você tem Picture Profile, cara, pô, incrível. Você consegue criar seu próprio Picture Profile e criar uma espécie de log dentro do seu próprio Galaxy Note 9. Você consegue botar um bem descontrastado, bem desaturado para ter mais liberdade na hora da edição. Isso é incrível. E o mais importante de todos, ele tem fotômetro. Não conheço nenhum aplicativo de iPhone, de Android que tenha fotômetro, igual uma câmera profissional ou câmera de entrada. Enfim, fotômetro é importantíssimo. Você saber se você está fazendo uma foto com boa exposição, ou super exposta, ou subexposta, se é -1, se é 0, se é +1, se é +2. Cara, ele tem fotômetro, e então realmente é um modo manual incrível. E em relação à câmera traseira, eu acho que o Note 9 ganha só pela essa mistura de mais detalhe e o modo manual que ele tem, sem você precisar de outro aplicativo. Ele já tem RAW dentro do próprio sistema do Galaxy. Então, eu acho que para a câmera traseira, o Galaxy Note 9 leva o prêmio. Inclusive, o Note 9 tem inteligência artificial na câmera traseira. Não vou falar aqui do Galaxy S10, mas estamos comparando os 3 telefones. Mas o Galaxy Note 9 tem inteligência artificial, ele reconhece até 20 cenas. Então, se você apontar a foto para uma flor, ele vai identificar que é uma flor, vai mostrar na telinha que ele sabe que é uma flor e vai mudar as cores, detalhe e desfoque em relação a isso. Se apontar a foto para uma paisagem, ele vai saber que é uma paisagem. Apontar para um céu azul, ele vai saber que é um céu azul. Apontar para um pôr do sol, ele vai saber que é um pôr do sol e vai deixar a foto mais quente, vai fazer todos os ajustes necessários para você. Então, acho que esse é o futuro da fotografia. A Samsung chegou primeiro, utilizar inteligência artificial nas câmeras. E agora todos os outros estão fazendo também, outras marcas como Huawei, mas a Samsung está fazendo isso muito bem e essa função no Galaxy Note 9 eu achei incrível. Reconhece que você está fazendo foto de noite e ajusta para isso. Achei isso muito legal. E agora vamos falar do modo retrato com a câmera traseira também. Só que em fotografia noturna, quem ganha, obviamente, é o Pixel 3 XL. Isso é uma coisa diferente porque, claro, celulares não fazem bem fotos noturnas, você precisaria fazer uma longa exposição. Só que a Google colocou uma função no Pixel 3 chamada Night Sight, que é uma coisa impressionante. Como vocês podem ver o comparativo dessas fotos, que eu fiz aqui em casa, simples e tal, vocês vão ver que a foto do Pixel ela fica completamente iluminada com essa função Night Sight, que quando você aperta o botão ele começa a carregar por alguns segundos. Eu acho que ele faz alguma espécie de longa exposição e mesmo que você trema, eu acho que ele alinha tudo e a foto fica incrível, enquanto todas as outras ficam completamente escuras e cheias de ruído. Então, para fotografia noturna, se você não quiser fazer uma longa exposição, não tiver o tripé, o Pixel 3 leva o troféuzinho, porque essa função Night Sight é uma coisa impressionante. Primeiro, fazendo fotografia de modo retrato de pessoas, o que ganha, sem sombra de dúvidas, apesar de não ter uma câmera dupla, é o Pixel 3. O do iPhone XS Max também é muito bom, melhorou muito em relação ao iPhone 10, iPhone 7 Plus, 8 Plus e tal. Mas o do Pixel, cara, é uma coisa impressionante. Sem duas câmeras atrás, a Google fez uma função que lê perfeitamente o corpo da pessoa e você consegue deixar o fundo ou desfocado ou não desfocado. Já no iPhone XS Max, você consegue fingir ali, né? Ele faz através de software, não é através de hardware. A lente não tem abertura do diafragma no iPhone, mas você consegue fingir lá desde f1.4 até f16 para deixar o fundo desfocadão ou sem desfoque, o que é bem legal também e tem funcionado muito bem no iPhone. Ele tem feito uma leitura legal lá ao redor da pessoa, às vezes não funciona, mas tem tido resultados bem bons. Mas o do Pixel realmente é bem impressionante. Mas claro, é uma câmera única atrás, então você não tem aquele zoom de telefoto que deixa as proporções das pessoas mais agradáveis. Então eu diria que o 10S Max ou 10S e o Pixel 3 XL fazem isso muito bem. O Note 9 já fica um pouco atrás em relação a isso. E não somente em foto de pessoas, mas em foto de objetos. O Pixel, por exemplo, se você olhar a foto do copo que eu fiz, você vê que ele pega perfeitamente o contorno do copo e ele considera a distância dos objetos, que o copo está mais para frente, que o outro objeto está um pouquinho mais para trás e que tudo lá atrás está mais atrás ainda. Ele faz o contorno do copo perfeito, enquanto do iPhone você vê que ele perde total o contorno do copo aqui. O iPhone não é feito para fazer fotos de objetos com modo retrato. O Pixel funciona muito bem. O Galaxy Note 9 também funciona muito bem. Ele respeita legal o que está próximo, o que está numa distância intermediária, o que está uma distância mais para trás. Mas ele pecou um pouco aqui no contorno atrás do copo, do aro.
mas ainda assim funciona muito bem. Mas o iPhone, sem sombra de dúvidas, não é bom para fazer fotos de objetos com o modo retrato ativado. Eu fiz um teste em uma situação em que é um objeto difícil, não é um objeto, é minha mão, mas é difícil porque tem os dedos e tudo mais, e o fundo tinha muita informação, era várias pessoas. Então o Pixel não funcionou muito bem, ele teve dificuldade em fazer o desfoque dos meus dedos. O Galaxy Note 9 fez o contorno da minha mão muito bem e conseguiu ignorar bastante lá as pessoas no fundo, o fundo com muita informação. Já o iPhone ignorou que eu tenho 5 dedos e cortou 2 dedos meus, e péssimo. Então, nenhum iPhone funciona para fotografia que não seja de pessoas com modo retrato. Já o Galaxy Note e o Pixel 3 XL ou Pixel 3 já funciona muito bem. Comparando 3 fotos de modo retrato, sem sombra de dúvidas, o Pixel é campeão. Tanto em fotos com a câmera traseira como a câmera frontal, ele consegue reconhecer muito bem ao redor aqui do corpo de uma pessoa, e ele inclusive consegue pegar aqui até entre os braços, ele consegue identificar que ele precisa desfocar, coisa que não acontece com o iPhone. Por exemplo, o iPhone ele consegue fazer um contorno muito bom, tem um desfoque muito bonito, você consegue controlar o nível de desfoque para mais e para menos, mas ele ignora aqui coisas entre os braços. O Galaxy já não ignora entre os braços, mas às vezes funciona não muito bem, mas o desfoque já não é muito forte. Você consegue controlar o nível de desfoque, mas no cabelo já não está tão legal. O cabelo do iPhone ficou muito bom, mas o Pixel para mim, realmente para modo retrato, tanto câmera traseira como câmera frontal, ele é campeão. E agora vamos falar da câmera frontal. Já adianto para vocês que o meu favorito é o Pixel 3 XL. É a câmera frontal mais impressionante que eu já vi na minha vida. O nível de detalhe quando você dá zoom é impressionante e o foco fica perfeito. E o fato de ele ter 2 câmeras frontais, você consegue alternar em câmera grande angular, ou seja, você consegue esticar o braço e pegar um grupo inteiro na selfie, o que eu acho muito legal. Seu braço fica lá esticadão, enfim, uma grande angular, acho bem diferente. E tem a câmera normal e ainda a câmera telefoto. A telefoto perde um pouco de detalhe, mas o desfoque fica maravilhoso. É realmente tanto em baixa luminosidade como em boa luz, o alcance dinâmico também da câmera frontal, o Pixel levou. Já em relação à câmera frontal de selfie com o modo retrato ativado, tanto o iPhone XS como o Pixel 3 XL performam muito bem. Eles têm nível de detalhe muito impressionante. O iPhone XS tem um bom detalhe. Aqui é uma situação em que o sol estava com muita luz, então a gente não vê questão de muito ruído. O detalhe está impressionante, mas sem sombra de dúvidas o Pixel 3 XL é a melhor câmera de selfie que eu já vi na minha vida. O nível de detalhe é impressionante. Do rosto, parece uma foto de câmera realmente. Ele dá uma certa suavizada no rosto, uma coisa que eu não gosto muito, mas ainda assim passa. O contorno em volta da pessoa, muito bom também. O cabelo nunca é perfeito, mas também não funciona muito bem em nenhum telefone. Ele não consegue identificar perfeitamente os fios que estão mais arrepiados na parte de trás. O desfoque é muito bonito nos 2 telefones. Já no Galaxy Note 9 eu acho que a Samsung precisa melhorar um pouco, porque eu sinto que a câmera nunca pega o foco na pessoa direito. Em todas as situações que eu testei, meu rosto nunca tinha muito detalhe. Claro que não postando numa rede social isso passa despercebido, mas quando você compara com os outros 2 telefones que tem muito detalhe no rosto, você percebe que o Galaxy Note 9 perde um pouco de detalhe realmente. Mas o contorno do cabelo do Galaxy Note 9 é realmente até impressionante. O desfoque também é muito bonito, mas só essa questão mesmo de perder um pouco de detalhe. O Galaxy Note 9 dá uma suavizada no rosto, que eu não gosto também, mas passa de leve, mais em baixa luminosidade. Essa suavizada do Galaxy Note 9 fica bem estranha. Em situações de muita luz fica até tranquilo. Uma vantagem que o Pixel 3 tem é que ele tem 2 câmeras, uma delas é grande angular e você consegue fazer uma selfie bem aberta para incluir mais pessoas ou você ver mais do cenário em que você está, e também funciona muito bem, tem bastante detalhe, desfoca o fundo muito bem, faz o bom contorno assim como a outra câmera. Então, sem sombra de dúvidas, para selfies com modo retrato ou não, o Pixel 3 XL funciona muito bem. E agora em situação de baixa luminosidade, no pôr do sol contra a luz, o Pixel performou muito bem. Ele teve uma exposição decente aqui do sol, não é perfeita. A pele tem um certo ruído, mas aceitável.
Já a suavizada que ele dá no rosto não favorece muito, mas pelo menos eu acho que dá uma reduzida aí no ruído. O iPhone, péssimo, muito ruído, perde total detalhe. O HDR também não funciona muito bem da câmera frontal. O recorte do cabelo também ficou muito ruim. O recorte do cabelo do Pixel não é excelente. E o Galaxy Note 9, mesmo problema, apesar da exposição ter ficado muito boa contra a luz, acabou que eu fiquei muito escuro, mas mesma coisa, eu acho que a câmera perde o foco, ela não foca perfeitamente na pessoa, não tem muito detalhe, mas o recorte do cabelo ficou muito bom, coisa que a gente tinha visto na outra foto com muito sol. Então eu acho que numa situação eu ainda iria com o Pixel. Eu acho que é questão de ângulo e pro cabelo ficar com um bom recorte, mas eu ainda acho que o Pixel performou melhor numa situação contra a luz em baixa luminosidade para câmera de selfie com o modo retrato ativado. Eu diria que câmera frontal, campeão sem sombra de dúvidas, é o Pixel, porque você tem câmera grande angular, normal e telefoto, e o desfoque fica muito bom. O detalhe fica muito bom, só não gosto muito da suavizada que ele dá na pele, que eu ainda não vi como tirar isso. A suavizada do Samsung também não gosto, fica péssimo. Acho que a câmera frontal do Samsung também deixa o rosto de alguma forma meio estranho. Eu acho que ele traz muita nitidez e o rosto fica um pouco diferente. Já do iPhone tem um detalhe bom, tem um desfoque legal, você consegue brincar com o desfoque também, mas o Pixel é campeão. Então, como eu falei para vocês, cada um tem sua vantagem. O Galaxy Note 9 tem a S Pen, que é a canetinha que você tira, que serve como controle remoto. Você consegue botar ele apoiado em algum lugar ou num tripé e apertando a canetinha você consegue tirar foto e, enfim, tem outras funções. Você consegue passar slides, passar galeria de fotos. É uma função legal para se você quiser fotografar de longe, você pode até esticar o braço. Não se preocupar em apertar o botão, é só apertar, esconder a canetinha, apertar para tirar aquela foto de grupo ou foto de casal. A canetinha também é um plus a mais que eu acho legal. Então, cada um tem as suas características boas e ruins e só cabe a você pensar. Porque tem toda a questão do sistema. O iPhone tem mais aplicativos, o Android peca um pouco em não ter tão bons aplicativos de fotografia. Todos funcionam muito rápido, mas o iPhone é um pouquinho mais ágil. Se você tem Mac, o iPhone vai trabalhar melhor entre Mac e iPhone, enquanto se você tiver Mac e Android já não vai ser tão bom. Enfim, só você sabe o que você precisa, o que mais você gosta de fotografar. Ah, eu faço mais selfie. Não, eu faço mais paisagem. Não, eu faço mais foto no escuro. Cada um vai ganhar em alguma coisa. Nesse caso, pelo menos aqui entre esses três, não existe celular perfeito. Algum deles vai ter alguma coisa que vai ganhar em relação ao outro. Então é isso, pessoal. É o meu primeiro review de celular, nunca fiz isso antes, então pode ser que tenha sido um pouco atrapalhado, demorou um pouco demais, ficou muito longo. Claro, aos poucos a gente aprende, a gente consegue deixar as coisas mais concisas, mais curtas, mas espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, caiu lá pela busca ou lá pela minha story no Instagram, vai lá no meu perfil, se inscreve e clica no sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também me segue no Instagram, porque eu lá posto várias dicas de fotografia, edição e Instagram, lá no Stories e lá no destaque você vai ver muita coisa também. Se você olhar meu perfil, você vai ver que eu posto várias fotos lindas de viagem pelo mundo. Se você quiser viajar junto comigo e conferir esses lugares incríveis, me segue por lá. E peço que também você clique aqui embaixo no meu link do Apoia-se, que você pode apoiar acima de R$1 por mês para cima, para receber conteúdo exclusivo de fotografia, coisas que você não verão aqui no YouTube, nem lá no Instagram, e você recebe várias recompensas incríveis, como newsletter, grupo exclusivo no Facebook, com várias dicas incríveis, vídeos exclusivos lá dentro do Apoia-se, lives, vídeos de perguntas e respostas, mentoria por Skype, consultoria por WhatsApp, tem muita coisa legal, várias recompensas dependendo da faixa de apoio que você escolher, beleza? Muitíssimo obrigado por assistir, deixa aqui seu like, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.